Pai, estamos iniciando hoje um grande projeto, que é a leitura da Tua Palavra. Queremos pedir a Tua bênção, a Tua ajuda, para não desistirmos no meio do caminho. Não queremos também fazer uma leitura qualquer, como se lê qualquer livro, porque este não é um livro qualquer. Nós queremos nos render diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade. Santificado seja o Teu nome. Reconhecemos hoje a necessidade de perseguir a sabedoria, o conhecimento da Tua Palavra, muito mais do que riquezas. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Reconhecemos hoje a necessidade da disciplina e do amor aos Teus mandamentos, pois o Senhor diz que faz morada naqueles que guardam as Tuas palavras. Qual é o maior tesouro dessa terra, se não encontrar a Tua graça e o poder, conhecer a Tua vontade, desfrutar da Tua glória, se render ante a Ti? Pedimos a Tua bênção, Senhor, e que nos ajude e nos mostre quanto é possível viver no Espírito, vencendo a carne e a guerra contra este mundo. Que o Teu Espírito nos conduza em cada verso, em cada momento da história, em cada emoção revelada, em cada princípio revelado. Que a Tua verdade salte aos nossos olhos. Não queremos nos conformar com os padrões deste mundo, mas sim sermos renovados e limpos pela Tua Palavra, para que possamos conhecer a Tua perfeita e agradável vontade. Nos faz lembrar hoje o início de tudo. Nós queremos ver a forma como o Senhor reinicia o longo processo de restauração desse relacionamento que foi perdido por causa da desobediência. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra,
e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam sempre para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave das asas, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Não é incrível o poder de Deus de criar coisas grandiosas a partir do nada? Não é incrível que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança? Quando nós falamos de imagem, a primeira coisa que vem à mente é um espelho. O espelho, ele é capaz de reproduzir uma imagem de alguém. E nós somos a imagem de Deus. É claro que Deus não tem corpo físico, Ele não é matéria. Mas muito da sua glória, caráter, Ele colocou em nós. Nós somos reflexos de Deus. E isso é um fato e não muda. Não importa em qual situação estejamos hoje.
Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Quanto amor Deus colocou em toda a sua criação, em cada detalhe. E tudo que ele fez, ele olhava, verificava que estava bom. Deus não criou nada ruim. E Ele mesmo descansou, porque nos criou e ficou satisfeito. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus presenteou o homem com um jardim. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como podemos conhecer alguém? Sua fidelidade, seu caráter, observando o seu comportamento diante de uma ordem e de uma restrição. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Você pode fazer isso num caderno com linhas. Você coloca o título do livro que você está lendo, enumera os capítulos e coloca palavras-chave a respeito do que diz aquele capítulo. Às vezes a própria Bíblia traz estas palavras-chave. Capítulo 1, a criação. 2, poderia ter colocado só Adão e Eva, eu quis colocar também o descanso. E por aí vai. E é interessante também colocar aquilo que mais tocou seu coração. Aquilo que o Espírito Santo mais lhe tocou o coração a respeito da sua palavra. Mais à frente, nós vamos também escrever orações utilizando a Bíblia, utilizando a leitura que foi feita no dia. Até a próxima!